Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de um tema, na minha opinião, fundamental na nossa vida, que são as influências. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso e a importância das influências que nós sofremos e que fazemos os outros sofrerem na formação da nossa personalidade, na formação do nosso próprio ser, né? Somos seres sociais e, portanto, necessitamos e precisamos do convívio social. Nesses tempos de pandemia, nós temos tido uma grande dificuldade de viver esses momentos, justamente por causa desse isolamento social, esse afastamento social, né? Essa interação com o meio. Ela, apesar dos seus desafios, porque nem toda interação social necessariamente vai nos trazer o prazer, vai nos trazer uma situação de conforto, vai nos deixar numa zona de conforto. Muitas vezes esse convívio social é extremamente desafiante, é extremamente difícil de ser vivido, mas ainda assim precisamos e buscamos o convívio social, buscamos interagir com o outro. E vamos entender o convívio social não é estar a todo momento em festas, em reuniões, baladas, cheio de gente. Não necessariamente isso que eu estou falando, mas o convívio social pode ser apenas você e mais uma pessoa. Mas há a necessidade da interação com o outro para até nos trazer um equilíbrio emocional, um bem-estar emocional. Então essa pandemia tem mostrado o quanto o outro é importante para nós. É interessante a gente pensar um pouco nisso, né? E também trouxe um desafio muito grande essa pandemia, com esse isolamento e esse afastamento social, de um convívio muito interessante, que é o convívio conosco mesmo. Como muitas vezes é difícil nós convivermos conosco mesmo. Esse tempo de estar, entre aspas, assim, mais confinado, muitas vezes sozinho, traz para muitas pessoas um enorme desafio. Um enorme desafio de se perceber, de se olhar um pouco mais, de estar muitas vezes um pouco mais em silêncio, numa situação às vezes mais introspectiva. Em outros momentos, esse afastamento social e o isolamento social traz, na verdade, um convívio mais estreito com algumas pessoas. E aí a gente pode colocar a família. E nesse caso, em algumas situações, trazem conflitos junto com eles. Porque essa aproximação e por um tempo mais prolongado, sem outras experiências mais diversificadas, a não ser aquela com o outro que está bem próximo de você, aquele familiar, gera muitas vezes o conflito. E isso é muito interessante porque, na verdade, o convívio é fundamental para todos nós. Se cada um de nós pudéssemos ir para uma ilha afastada e fôssemos viver sozinhos, muito provavelmente a grande maioria de nós ficaríamos doentes e provavelmente morreríamos, não aguentaríamos. Então nós precisamos um do outro, até por uma questão física. Essa diversidade de entendimento, de conhecimento, até de nível espiritual de cada um de nós, vai nos levar à sobrevivência material nesse planeta, né? Então nós vamos nessa interação com os diferentes, apesar de sermos iguais enquanto raça humana, enquanto filhos de Deus, criação divina, temos uma gama de diferenças adquiridas ao longo da nossa existência, ao longo da nossa evolução. No princípio, ignorantes e simples, né? Como fomos criados, todos iguais, mas fomos criando diferenças ao longo das nossas experiências e vivências, o que foi produzindo o que somos hoje. E ao longo dessas experiências, nós fomos sendo afetados pelo meio que a gente vive. Quando eu falo meio, entendam uma coisa muito maior do que somente um meio físico em termos de natureza, de meio ambiente. Mas esse meio engloba também as pessoas que convivem, que passam, que cruzam o nosso caminho ao longo da evolução, através dos tempos. Então, esse meio, ele vai sendo fundamental nessa equação final que somos nós, hoje, nesse momento. As influências a gente poderia, grosso modo, classificar em quatro
pontos, as influências temporais, ou seja, passado e presente, somos afetados ainda pelo que passou. E aí, com espíritas que somos, podemos pensar em outras vidas que tivemos, nas outras encarnações. Elas vêm a essa encarnação, essas vivências nos influenciando. E essa influência vem em forma de tendência, que nós vamos carregar para essa encarnação. E essas tendências, elas vão nos afetar. Mas também tem o passado recente. E esse passado recente, a gente tem que lembrar que não é só a infância, muita gente começa na infância, mas esse passado que nos afeta até hoje, ele está inserido desde o útero da nossa mãe, quando éramos feto. Nós éramos afetados pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas vivências que a nossa mãe teve enquanto nos carregava em seu útero. Então, lá como fetos, nós já éramos afetados, influenciados pelo meio em que a gente estava. Naquele momento, o útero materno, né? Que era o nosso mundo, mas que era extremamente afetado pelo mundo externo, que interagia com todo o psiquismo da nossa mãe. Então, a partir dali, esse passado também nos influencia grandemente no momento atual, do que somos hoje. E aí as múltiplas experiências até o momento presente, elas estão nos influenciando. O que eu fiz há 5 minutos atrás, o que eu fiz há 10 minutos atrás, já está me influenciando, ou me influenciou pelo menos, a fazer com que eu haja e reaja agora, nesse momento, da forma como estou fazendo. Então, a minha vivência durante o dia todo, até chegar aqui a fazer a palestra para vocês, essas experiências que já são passadas, elas estão me influenciando nesse momento aqui presente. E as experiências de agora, certamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, a palestra, está me afetando, está me tocando de alguma forma e está ajudando a compor esse Rubens que aqui está falando para vocês. Então, em termos temporais, as influências passado e presente são muito significativas na formação do nosso ser, né? Na formação do nosso dia. Eu diria, me arriscaria aqui, se vocês me permitem, a dizer que existe uma influência até do futuro, e vocês vão dizer, mas como o futuro pode me influenciar? Eu diria, através da ansiedade. Quantos de nós, e eu pensei nisso porque eu sou uma pessoa ansiosa, então, como muitos de nós, no presente, estamos sendo influenciados com algo que nós estamos imaginando do nosso futuro. Então, um futuro que ainda não aconteceu de fato na matéria, ele já está sendo capaz de nos influenciar. Então, o nível de ansiedade que a gente vive no presente é a influência de um futuro que nós imaginamos. Ele ainda está no nosso psiquismo, ele ainda está no nosso espírito, mas ele já está atuando de alguma forma a nos provocar emoções, a nos provocar reações no momento presente. Então eu me arriscaria a colocar nas temporais, não só o passado e o presente, que são muito fortes e atuantes na nossa composição de ser quem somos, mas eu diria até o futuro. Um outro ponto importante que a gente pode colocar nas influências, outra classificação que eu colocaria, são as coletivas e individuais. Somos influenciados por pessoas e somos influenciados por indivíduos, um indivíduo. Muitas vezes temos a influência de um amigo, de um inimigo, de um desafeto, mas temos também as influências coletivas, de um grupo social, por exemplo, uma casa espírita que a gente frequente. Aquele grupo nos influencia, com certeza. Morar na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nos influencia de alguma forma naquilo que somos. Morar no Brasil nos influencia de alguma forma na maneira que somos. Então, o tipo de influência, se é coletivo ou individual, ela também vai ser importante na composição daquilo que somos hoje. Outro ponto que podemos pensar quando falamos em influência é a positiva e a negativa. Existem influências de cunho positivo, e aí como a gente pode definir algo que seja positivo ou negativo para nós? Positivo, eu colocaria todas aquelas influências que nos acrescentam, que nos tornam pessoas melhores,
que nos trazem bem-estar íntimo, aquilo que nos faz sentir em harmonia com a vida, com o momento presente. Isso são influências positivas. As influências negativas são todas aquelas influências que nos trazem algum desconforto, algum desassossego íntimo, que nos causa algum tipo de dor emocional ou física, tanto faz, tudo aquilo que quebra essa harmonia com o próprio universo. Isso seriam as influências negativas. Quero lembrar a vocês, porque eu falei tudo aquilo que nos traz algum desconforto. Necessariamente, um desconforto não é algo negativo. Muitas vezes, o desconforto é um processo positivo de crescimento e da saída da zona de conforto que muitas vezes nos atrapalha a evolução. Então, existem situações em que nos trazem algum tipo de constrangimento íntimo, mas que é necessário para a nossa evolução. E a gente pode ver aí uma conotação positiva. Tá? Geralmente, as influências negativas, elas estão ligadas aos nossos sentimentos negativos, como o egoísmo, como a célula máter de todos os nossos problemas, orgulho, vaidade, né, que vão derivando a outros sentimentos e emoções de baixo teor vibratório e que vão nos acarretar esse desconforto íntimo, esse desassossego espiritual que nos acomete e que faz com que a gente perceba, que sinta que existe algo de errado com a nossa vida, que existe algo de errado conosco com relação ao meio em que a gente vive. Outra classificação que eu poderia botar das influências, além das temporais, se são coletivas ou individuais, se são positivas ou negativas, seriam as influências, poderiam classificar como físicas e espirituais. A de nível físico são as influências tanto do meio ambiente, da interação com o meio físico em que a gente vive, bem como as influências das pessoas que estão encarnadas no meio físico e com suas atitudes no meio físico, com seu corpo físico, vão influenciar o nosso dia. E tem as espirituais, que são os espíritos que aí já estão desencarnados na erraticidade e que vão trazer algum tipo de influência na nossa vida. Nós podemos botar nessa influência espiritual como exemplo uma influência espiritual negativa dos obsessores, né, que trazem esse desconforto, que trazem esse nível, vamos dizer assim, vibratório muito ruim para a nossa vida e que realmente é um grande desafio. E nós podemos pensar na espiritual positiva os nossos mentores espirituais, por exemplo, que vem trazendo os conselhos, que vem trazendo o consolo, que vem trazendo as informações, as inspirações que nos ajudam a trilhar a caminhada, a jornada terrena. Então, percebo como essas influências, a influência ela está mesclada, ela está intrínseca na nossa vida, no nosso dia a dia. Se nós pensarmos elas como temporais, coletivas ou individuais, positivas ou negativas, física ou espiritual, a gente está aí fechando todos os leques de ação, de percepção, de entendimento de vida que nós possamos ter. Então, é importante aí, a partir desse momento, a gente pensar que somos muito fruto de tudo isso que nos chega através das influências. E é assim porque somos seres sociáveis. A interação com o outro, as experiências do outro, o que o outro fala, o que o outro faz, afeta invariavelmente a todos nós. Não tem ser nesse planeta que passe pela Terra sem ser afetado. E é importante lembrar que não tem ninguém aqui que passe pela Terra sem afetar o outro. Eu já falei isso em algumas vezes, em outros momentos, em outras reflexões, de que nós, mesmo parados,
sem falar algum tipo de palavra, emitir algum tipo de som, que nós, ao ficarmos parados, nós estamos interagindo com ele. Quando a gente se omite, a gente está tomando uma atitude e a gente está afetando o meio. O silêncio, ele tem um poder de transformação e de afetação para com o próximo. Quantas vezes, com o silêncio, nós atingimos o nosso semelhante? Quantas vezes, com a atitude de indiferença, nós afetamos o nosso semelhante? Muitas vezes de uma forma negativa. Ainda que muitas vezes essa pessoa, depois da nossa indiferença, ela até dê um passo além, ela cresça e fique melhor. Mas o que eu quero dizer é que não tem como a gente não afetar. Até quando a gente está dormindo, nós estamos afetando o nosso semelhante. Quando nós estamos em lazer, estamos descansando, nós estamos afetando o nosso semelhante. Então, é preciso a gente perceber o quão importante é a gente estar atento ao que a gente está fazendo, falando, quando nós estamos interagindo com o outro. Eu, nos últimos tempos, assim, tenho vivido assim, situações em que eu percebo o quanto eu sou afetado pelas pessoas, o quanto as pessoas me atingem com suas palavras, e eu percebo com isso o quanto eu estou sensível àquelas palavras ou não. Eu vou me observando, eu vou me percebendo nesse momento. Pessoa fulano falar isso ou aquilo, está me afetando, está me incomodando. Por que está me incomodando? Por que isso está me afetando? E aí eu começo a pensar e trabalhar um pouco dentro de mim o que está me incomodando. E da mesma forma eu percebo que as minhas atitudes, e muitas vezes até o meu silêncio, ou alguma palavra que eu coloque, também afeta as pessoas. Elas são afetadas por aquela postura ou por aquela atitude. E é interessante como isso vai compondo a forma que a gente vai se colocando diante da sociedade. Né? Nós somos muito mutáveis. Hoje eu estou aqui falando com vocês, daqui a 10 dias, uma semana, um mês, 2 meses, eu talvez já esteja com uma postura diferente diante das pessoas, uma maneira de olhar diferente. O que eu estou falando para vocês aqui, que eu falo acreditando naquilo que eu estou falando, nessas reflexões, pode ser que daqui a um ano eu já vá refletir e colocar para vocês de uma forma diferente. Talvez eu mude uma coisa ou outra, já não concorde tanto comigo, com tudo que eu estou colocando aqui, já vou botar algumas interrogações, já vou abrir aspas, ou seja, essa vivência e as influências que eu vou sofrer ao longo desse um ano, com certeza, com certeza, vão transformar quem eu sou. E que bom que é dessa forma, porque é isso que mostra o desenvolvimento de cada um de nós. É através das mudanças. Que bom que é assim. Que bom que nós temos a capacidade de mudar. Porque se nós não tivéssemos essa capacidade, não tivéssemos internamente, mentalmente, emocionalmente, essa capacidade de mudança, ou uma dificuldade de mudança, nós íamos trazer para nós muitos mais problemas, muito mais sofrimentos, dificuldades e dores, com toda certeza. E poderíamos dizer que muito do desenvolvimento e da evolução do espírito, da pessoa, está associada à capacidade que ela tem de mudar. A capacidade que ela tem de interagir com o outro, de viver essas influências, tanto a que ele coloca para os outros como ele recebe dos outros. A capacidade que a pessoa tem de receber, então, essas influências, de viver essas influências e, através dessas influências, poder perceber onde existe necessidade de ajustes, de mudanças, ou até de fortalecimento, por que não, de algumas questões, para que você possa, então, cada vez mais
estar próximo de uma harmonia desejada, de um bem-estar íntimo desejado. As influências, elas estão aqui na nossa vida, têm um motivo de ser, são fundamentais e necessárias para que a gente possa encontrar essa tal felicidade. Na pandemia, eu fui percebendo, pelo que as pessoas falavam, pelas minhas experiências mesmo, o quanto precisamos estar atentos e respondendo constantemente uma pergunta fundamental: isso faz sentido para a minha vida? Isso que eu estou me pegando, isso que eu estou gastando uma energia demasiada, isso que eu estou dando um valor demasiado, faz sentido nesse momento da minha vida? Essa influência que está me chegando, isto que está me afetando, faz sentido nesse momento da minha vida? É necessário neste momento eu estar despendendo todo esse tempo, toda essa energia para isso que está aqui me chegando? É importante a gente estar constantemente respondendo essa pergunta a nós ao longo da nossa vida. É preciso a gente encontrar que tipo de vivência, que tipo de situações nós estamos buscando para a nossa vida. Há situações, influências que nós muitas vezes não vamos conseguir selecionar. Elas vêm pelo momento atual do planeta, pelo tempo em que a gente está vivendo. Então há situações que são meio que generalizadas. Todos nós estamos à mercê dessas experiências, dessas vivências e dessas influências. Não tem muito como escapar. Todos vão viver, cada um ao seu modo, cada um com a sua forma de sentir, de percepção, de entendimento disso que está chegando até nós. Mas muitas outras situações que vão nos trazer alguma influência, elas são selecionadas. Elas são, na verdade, escolhas nossas. Muitas vezes a gente reclama de uma situação ou de outra, porque a vida, Deus permitiu isso, aquilo. E se a gente for fazer uma análise um pouco mais minuciosa, um pouco mais cuidadosa, nós vamos perceber que isso que está nos chegando, na verdade, foi uma escolha passada. Nós deixamos que determinadas situações nos afetassem, nos influenciassem, e elas vão sendo cultivadas, vamos dizer assim, por nós ao longo da nossa existência. Em determinado momento, ela nos leva a outras situações que vão nos dar novas experiências e influências, que vão nos afetar de alguma forma. Então é preciso a gente estar muito atento e perceber, com muita tranquilidade, o que é que está me afetando hoje? O que está chegando até mim? E por que isso está chegando? E por que isso está me afetando de tal forma? É possível determinadas experiências eu já não viver mais? Eu não preciso mais delas? Não fazem sentido na minha vida? Eu não quero mais isso para mim. Não faz sentido. Eu sei qual o outro caminho a trilhar. Esse outro caminho que hoje tem sentido. Eu vejo aí algo que me harmoniza com a vida. Percebem? Isso aqui, hoje, tem um sentido existencial para mim. Então eu vou buscar isso, eu vou buscar determinados ambientes. Eu vou com muita tranquilidade, sem preconceitos, escolhendo tipos de pessoas, assuntos, formas de entendimento que tenham mais diálogo com aquilo que eu acredito como vida, como propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida?
Eu estou vivendo hoje, eu estou nessa encarnação, com que propósito? É uma pergunta difícil de responder, mas importante de ser feita. E não uma vez, mas essa pergunta eu acredito que ela tem que ser feita ao longo de vários momentos na nossa encarnação. Qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou fazendo isso, vivendo isso, aquilo? Qual é o objetivo disso? E a partir daí eu posso, de alguma forma, selecionar um pouco melhor essas influências que vão me chegar. E veja bem, quando eu falo selecionar, não significa necessariamente que eu externamente esteja dizendo fulano não pode estar comigo, fulano pode, criando grupos ou facções, assim, não, esse grupo tal, não é necessariamente isso que eu estou falando. Tá? Quando eu falo selecionar, é uma seleção interna. É algo de cunho interno, íntimo, em que você começa a selecionar, isso faz sentido. Então você é afetado, você deixa com que aquilo entre no seu íntimo e você trabalha. Outras coisas você fala, isso já não faz mais sentido. Eu não quero perder energia com determinada situação, determinados assuntos. Não tem mais sentido para mim, ainda que o outro queira. E aí a gente respeita isso. A gente seleciona para que isso não vá fazer parte da nossa vida íntima a ponto de ficar nos levando a situações que a gente não queira. Então a gente pode, de alguma forma íntima, estar selecionando aquilo que a gente vai dar força de ser afetado e aquilo que pode até nos afetar inicialmente, mas nós não vamos dar aquele combustível, nós não vamos dar aquele empurrãozinho para que aquilo continue na nossa vida, fazendo parte da nossa vida, de uma forma muito importante e mais profunda. Para exemplificar melhor isso, então eu vou selecionar, eu quero amor, eu quero afeto, eu quero bem-estar, eu não quero mais egoísmo, eu não quero avareza, não quero mais orgulho, não quero vaidades extremas, inveja. Eu já não quero, não faz sentido isso na minha vida. Eu sei que isso me traz esses sentimentos, essas emoções, sentimentos negativos, me trazem desarmonia íntima, me traz esse desconforto comigo mesmo, me tiram dessa harmonia com o universo. Eu já percebo isso. Então eu vou selecionar. Eu quero afeto. Ainda que eu viva muitos desafetos, ainda que cheguem situações que me tragam a avareza, me tragam o egoísmo, o orgulho, mas eu não deixo que esses sentimentos que venham de fora, através dos outros, dessas influências, venham a fazer uma morada e fortaleçam-se dentro de mim. Isso é uma decisão minha, isso é uma escolha minha. Ainda que muitas vezes nós não tenhamos uma condição mental, emocional, de dizermos não, de mudar, de só cultivar as coisas boas. Mas mesmo que a gente ainda não tenha todo um equilíbrio, uma condição, uma fortaleza íntima para transformar tudo, nós podemos diminuir a intensidade dessas emoções, nós podemos diminuir o impacto dessas influências na nossa vida. Nós podemos escolher, podemos peneirar um pouco tudo aquilo que nos chega, nos influenciando. Que as emoções negativas, que as situações vividas que nos levem a um constrangimento íntimo, possam ser muito mais motivo de transformação, de agregar novos valores positivos, de fortalecimento dos sentimentos nobres que nós já tenhamos adquirido, ainda que um pouco incipientes de início, mas que já tenhamos adquirido.
mas que essas influências, de alguma forma negativas a princípio, possam ser o início de transformações positivas. Que essas influências negativas possam ser não um motivo de sofrimento, mas que possam ser um motivo de aprendizado e transformação. Que nós possamos perceber as boas influências e que nós façamos um esforço, ainda que necessário, para que essas influências positivas estejam mais presentes na nossa vida. Que saibamos valorizar. Que saibamos valorizar tudo aquilo e todas as pessoas que vão agregar em nossas vidas. Que possamos saber perceber essas influências e cultivá-las, trazê-las para o nosso íntimo. Que de fato sejamos, como eu sempre peço a Deus quando eu vou fazer algum trabalho, alguma apresentação, alguma coisa, que eu seja instrumento de Deus a tocar o coração das pessoas, a acender uma luzinha, para que essa pessoa possa, com a sua vontade, com a sua decisão, com o seu livre-arbítrio, fazer as coisas que precisa fazer na sua vida. Então, que nós possamos ser instrumentos dessas influências positivas na transformação, em primeiro lugar, da nossa vida, que é o que a gente transforma. Em segundo, que nós possamos ser agentes transformadores do mundo, do meio que a gente vive. O somatório das pessoas de bem, o somatório das pessoas que nesse momento estão buscando fazer o melhor, que estão orando pelo próximo, pelo mundo. O somatório dessas pessoas todas imbuídas de fazer o melhor fazem diferença nesse momento no planeta Terra. Essas pessoas são instrumentos de Deus na transformação planetária. E Deus não abre mão de ninguém. Deus se utiliza de todos. Por mais que talvez hoje nós estejamos nos sentindo pessoas assim pequenas, fracas, não tendo muito o que doar, o que influenciar de bom às pessoas, lembre-se, Deus tem sempre uma tarefa, uma missão importante para cada um de seus filhos. Não fomos criados ao acaso, eu sempre repetindo, não fomos criados para sofrer, sermos punidos. Deus não é um ser que pune. Deus, acima de tudo, o Criador, ele tem na vida o sentido educativo. Nos criou simples e ignorantes para a perfeição. E nesse processo não existe punição, existe educação. Existe aprendizado. E é isso que a gente está tentando. É isso que eu estou tentando aqui com vocês. Trazer um pouco das minhas leituras, um pouco das experiências que eu tenho ao longo desses anos de doutrina, própria experiência de vida fora da doutrina, enfim. Esse buscar constante que nós precisamos deixar aceso dentro de nós, de fazermos algo, de darmos um passo além das nossas dificuldades, dar um passo além das nossas inferioridades. É preciso que a gente acredite mais. Acredite mais no mundo, acredite mais nas pessoas, acredite mais em nós mesmos. É preciso que a gente saia um pouco dessa nossa fé de um grão de mostarda e dê um voto de confiança a Deus. Entendendo que por pior que a vida esteja, por pior que as coisas pareçam, apesar de muitas vezes não estarmos olhando a luz no fim do túnel, tudo isso é passageiro. A nossa viagem nesse planeta é uma viagem curta se nós pensarmos
na imortalidade do Espírito. Somos imortais, não morreremos. Fomos criados um dia, sim, pelo amor de Deus. A nossa vida foi criada pelo amor, para o amor. E se hoje nós nos encontramos em sofrimento, em dificuldade, são processos, escolhas nossas, lá de um passado e que hoje chegam até nós, batem à nossa porta, nos convidando não ao sofrimento, nos convidando à reflexão, nos convidando ao crescimento. Eu desejo, do fundo do meu coração, que eu possa de alguma forma ter contribuído a vocês em suas reflexões, possa ter tocado de alguma forma o coração de vocês. Deixar vocês com a pulga atrás da orelha? Eu espero sinceramente que eu tenha trazido muitas interrogações. Eu costumo dizer ao pessoal que estuda comigo e tal, que o meu objetivo quando eu estou estudando não é tanto encontrar respostas necessariamente, mas nos cursos que a gente faz por aí, sair com muitas interrogações. Isso é sinal de que a gente está crescendo, isso é sinal de que a gente está aprendendo. As respostas virão no seu tempo, no momento em que nós estivermos prontos para entender melhor isso, tudo que a gente está buscando. Mas eu espero ter estimulado vocês a boas reflexões, que vocês tenham uma semana repleta de paz, de luz, que Deus possa estar com vocês, protegendo, amparando, envolvendo-os em paz, em muito amor, e que vocês tenham dias de muito aprendizado, de muito crescimento. E eu desejo que o nosso Mestre Jesus possa estar na vida de vocês como uma influência positiva, mostrando-lhes o caminho, mostrando-lhes a luz, trazendo-lhes a harmonia em suas vidas. Se nesse momento tiver alguém que esteja sofrendo, esteja sendo visitado pela dor, pela perda de alguém querido, se tiver alguém aqui mergulhado em tristeza e melancolia, acredite, você é uma obra-prima de Deus, feito pelo amor, para o amor. Qualquer tipo de sofrimento ou dor será passageiro. E eu convido todos vocês nesse momento a uma prece final. E espero sinceramente que nesse momento, breve, mas significativo, possam vocês igualmente, como eu nesse momento, entregar de coração e alma nas mãos do Mestre, buscando essa sintonia maior, esse aconchego do Mestre, nos ajudando na nossa caminhada. Senhor, agradecemos em primeiro lugar profunda gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo amparo, pela proteção, pela orientação amiga que o Senhor sempre nos concede. Sabemos, Pai, das enormes e inúmeras dificuldades que assolam esse planeta, das dores e dificuldades que nos visitam constantemente, mas também sabemos da Tua presença em nossas vidas, a encher os nossos corações de esperança, de fortalecer a nossa fé, de iluminar as nossas mentes, para que vejamos além das aparências materiais e possamos ver, Pai, o Teu amor acima de tudo. Senhor, profunda gratidão
por ter amigos, por ter pessoas que eu amo, por ter um trabalho, por ter uma família, por ter um lar, por ter o alimento de cada dia. Oh, Pai, profunda gratidão por ter saúde, por ter entendimento, ainda que pouco, mas entendimento para te conhecer, para ver a luz além das sombras, ter um entendimento que me fortalece a fé, ainda que tão incipiente, tão pequenina como um grão de mostarda. Oh, Pai, esteja conosco, nos fortalecendo o ânimo e a coragem para prosseguir nessa jornada terrena, por hora tão difícil, mas também, Pai, com inúmeras oportunidades de aprendizado e crescimento para todos nós. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. E mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de reflexão. Que tudo o que foi falado nesse momento, Senhor, não se perca na poeira do tempo, mas que possa estar sedimentado em nossas mentes e corações e que possamos de alguma forma usar todas essas reflexões como instrumentos para a nossa felicidade, como instrumentos na transformação de nossas vidas e na ajuda aos nossos semelhantes, para que eles possam encontrar também os seus caminhos. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.